Me ajuda, minha mamãe está doente. Foram essas as palavras que uma menina disse para um milionário. O que aconteceu depois chocou a todos e mudou a vida de várias pessoas. Gabriel Andrade ajustou a gravata pela terceira vez naquela manhã. O escritório no 40º andar da Nova Cor respirava sucesso por cada metro quadrado. Vidros enormes mostravam a cidade se espalhando lá embaixo como um mapa de conquistas. Ele tinha construído aquele império do zero, transformando uma startup de garagem numa das maiores empresas de tecnologia do país. Mas aquela manhã tinha um gosto amargo na boca. A reunião de 2 horas atrás ainda ecoava na cabeça dele como um martelo batendo sem parar. Corte de custos, redução de pessoal. Números frios que representavam famílias inteiras perdendo o sustento. Gabriel assinara os papéis sem pestanejar, como sempre fazia. Negócios eram negócios. Senhor Andrade, a voz da secretária Beatriz chegou pelo interfone. A equipe de limpeza está aqui para o escritório. Gabriel nem levantou os olhos da tela do computador. Deixa entrar. A porta se abriu devagar e uma mulher entrou empurrando um carrinho de produtos de limpeza. Juliana tinha aquele jeito cuidadoso de quem aprendeu a ser invisível nos lugares. Cabelos presos num rabo de cavalo simples, uniforme impecável, movimentos precisos. Mas havia algo diferente naquele dia. Uma sombra pequenina se mexeu atrás dela. Desculpa, senhor. Juliana murmurou, a voz quase um sussurro. Não tinha onde deixar ela hoje. Gabriel finalmente ergueu o olhar e viu uma menina de cabelos cacheados se escondendo atrás da saia da mãe. Cecília tinha aqueles olhos grandes e curiosos que só criança tem, do tipo que parece enxergar coisas que adulto não vê mais. Ela segurava firme uma boneca de pano meio desgastada, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ela não vai atrapalhar. Juliana continuou nervosa. Vai ficar quietinha ali no cantinho. Gabriel voltou para o computador irritado. Dia cheio pela frente. Relatórios para revisar. Decisões importantes para tomar. A última coisa que precisava era de criança correndo pelo escritório. Mas algo na voz da mulher o fez dar uma segunda olhada. Juliana estava pálida, mais magra que da última vez que ele reparou nela. Cecília soltou a mão da mãe e caminhou até a janela enorme, os olhinhos brilhando com a vista da cidade. Nossa, que alto! Ela falou sozinha, colando o nariz no vidro. Mamãe, daqui dá para ver nossa casa? Chiu, Cecília. Juliana repreendeu baixinho. Não incomoda o senhor. Mas Gabriel já estava observando. A menina tinha aquela energia contagiante das crianças, aquela capacidade de se maravilhar com coisas simples. Ela apontou para um prédio lá embaixo e começou a inventar histórias sobre quem morava lá, se tinha cachorro, se gostava de sorvete. Mamãe trabalha aqui todo dia, Cecília comentou, se virando para Gabriel com aquela confiança natural que só criança tem com o estranho. Ela deixa tudo limpinho para vocês. Gabriel assentiu distraidamente, tentando focar nos números da tela. Mas a voz da menina tinha algo que prendia a atenção, uma simplicidade honesta que cortava através de toda a complexidade do mundo adulto. Juliana começou a limpar as estantes, movimentos rápidos e eficientes. Era óbvio que conhecia cada canto daquele escritório, cada objeto, cada detalhe. Trabalhava em silêncio, quase como se não estivesse ali. Cecília se acomodou no sofá de couro, arrumando a boneca no colo e sussurrando baixinho com ela. Você é muito importante, Cecília disse de repente, olhando para Gabriel. Mamãe sempre fala que você é o chefe de todo mundo aqui. Gabriel parou de digitar. É? Aham. Ela diz que você decide coisas importantes. A menina balançou as perninhas, que não alcançavam o chão. Você deve ser muito inteligente. Havia algo na inocência daquelas palavras que mexeu com Gabriel de um jeito estranho. Fazia tempo que alguém falava com ele sem querer alguma coisa em troca, sem segundas intenções, sem medo. Cecília. Juliana chamou baixinho. Vem aqui, querida. Mas a menina estava curiosa agora. Você tem filhos? Não, Gabriel respondeu antes de pensar. Ah, Cecília pareceu processar isso. Minha mamãe diz que ter filho é a coisa mais boa do mundo, mesmo quando dá trabalho. Gabriel olhou para Juliana, que estava fingindo não escutar a conversa enquanto passava pano na mesa de reuniões. Havia algo na postura dela,
uma tensão que não tinha a ver só com estar no escritório do chefe. Sua mãe está certa, Gabriel disse, surpreso com a própria resposta. Cecília sorriu daquele jeito que ilumina o ambiente inteiro. Ela é a melhor mamãe do mundo. Só que está meio dodói ultimamente. A frase caiu no ar como pedra jogada em lago calmo. Gabriel sentiu algo apertar no peito. Dodói como? Ela fica cansada muito rápido, Cecília explicou com aquela honestidade brutal das crianças. E às vezes fica triste pensando em remédio caro. Mas eu falei para ela não se preocupar porque alguém vai ajudar. Juliana largou o pano e se aproximou rapidamente. Cecília, querida, vamos deixar o senhor trabalhar. Mas mamãe, eu só estava contando. Agora não é hora, filha. Gabriel viu o constrangimento no rosto de Juliana, a vergonha de ter vida pessoal exposta na frente do patrão. Viu também o jeito como ela tentava proteger a filha de conversas de adulto, mesmo quando a criança só estava sendo criança. Ela pode ficar, Gabriel disse, surpreendendo a si mesmo. Não está atrapalhando. Cecília bateu palminha e voltou para a janela, apontando para nuvens que pareciam bichos. Juliana hesitou. Depois voltou para a limpeza, mas Gabriel notou que ela se movia mais devagar agora, como se não tivesse energia de antes. Mamãe, conta para ele sobre o médico bonzinho, Cecília disse de repente. Cecília, ele disse que você vai ficar boa, mas precisa de remédio especial. O silêncio que caiu no escritório era pesado como chumbo. Gabriel parou completamente de trabalhar e olhou para Juliana, que estava vermelha de constrangimento. Senhor Andrade, ela começou, a voz tremendo. Peço desculpas. Ela não entende. Entendo o quê? Cecília perguntou confusa. Gabriel se levantou devagar, caminhando até a janela onde a menina estava. Sua mãe está doente? Não é doente. Cecília explicou séria. É só uma coisa que ela tem, mas o médico disse que com o remédio certo, ela fica novinha em folha. Cecília, Juliana chamou, a voz mais firme agora. Vem aqui, agora. A menina obedeceu, mas continuou falando. Mamãe trabalha muito para comprar o remédio. Ela disse que pessoas importantes como você sempre encontram jeito de ajudar. Gabriel sentiu algo virar dentro do peito. Olhou para Juliana, viu lágrimas brilhando nos olhos dela, viu como ela segurava firme a mão da filha, como se quisesse protegê-la de um mundo que cobra caro demais por esperança. Juliana, ele disse baixinho. Senhor Andrade, por favor, ignore. Ela é criança, não sabe o que está falando. Sei sim, Cecília protestou. Sei que você é importante e pode ajudar pessoas. Mamãe sempre fala isso. Gabriel se ajoelhou na frente da menina, ficando na altura dos olhos dela. E você acha que eu deveria ajudar sua mãe? Cecília assentiu com aquela certeza absoluta que só criança tem. Claro, pessoas boas ajudam outras pessoas boas. As palavras da menina ecoaram no escritório como sino tocando longe. Gabriel olhou nos olhos dela, viu o reflexo de si mesmo há muito tempo atrás, quando acreditava que sucesso servia para fazer diferença na vida das pessoas. Mas agora, olhando para Juliana e Cecília, ele se perguntou quando foi que perdeu aquela simplicidade, quando foi que deixou de enxergar pessoas por trás dos números. Senhor, Juliana sussurrou, nós vamos embora. Desculpa por isso. Gabriel se levantou, mente rodando em velocidade máxima. Havia algo naquela situação que mexia com ele de um jeito que não conseguia explicar. Talvez fosse a honestidade da criança, talvez fosse a dignidade da mãe, ou talvez fosse o espelho que elas colocaram na frente dele sem perceber. Vocês não precisam ir, ele disse finalmente. Cecília sorriu, como se soubesse que tinha plantado uma semente importante. E Gabriel, olhando para aquela família pequena e valente, sentiu algo acordar dentro dele que estava dormindo há muito tempo. Algo que ia mudar tudo. Gabriel não conseguiu se concentrar no trabalho pelo resto da manhã. As palavras de Cecília ecoavam na cabeça dele como música que não sai mais. Pessoas boas ajudam outras pessoas boas. Parecia simples demais para ser verdade. Mas havia algo naquela simplicidade que o incomodava profundamente. Quando o relógio marcou meio-dia, ele tomou uma decisão. Saiu da sala e foi procurar Beatriz na recepção. Beatriz,
Você conhece a Juliana da limpeza? A secretária levantou os olhos dos papéis, surpresa. Conheço sim, senhor. Por quê? Há quanto tempo ela trabalha aqui? Juliana? Nossa, faz anos. Ela sempre foi muito dedicada, nunca faltou. Sempre deixava tudo impecável. Beatriz pausou como se estivesse processando algo. Mas agora ela trabalha pela empresa terceirizada. Mudou faz algumas semanas. Gabriel sentiu algo gelado descer pela espinha. Terceirizada? Ela não trabalhava direto para nós? Trabalhava. Era funcionária registrada, tinha plano de saúde, tudo certinho. Beatriz baixou a voz. Mas com aqueles cortes que o senhor autorizou no setor de serviços gerais, as palavras ficaram suspensas no ar como fumaça venenosa. Gabriel voltou para o escritório com passos pesados, fechou a porta e foi direto para o arquivo. Procurou entre as pastas até encontrar a lista de dispensas que tinha assinado semanas atrás. Passou o dedo pelos nomes até parar em Juliana Santos Silva, funcionária exemplar. 5 anos de empresa, 0 faltas, avaliações sempre excelentes, dispensada por reestruturação organizacional. Gabriel se jogou na cadeira sentindo peso enorme no peito. Ele tinha destruído a vida daquela mulher com uma assinatura, uma caneta num papel, e Juliana perdeu estabilidade, plano de saúde, direitos trabalhistas. Perdeu tudo no momento em que mais precisava. A tarde passou devagar. Gabriel tentou trabalhar, mas não conseguia parar de pensar na menina de cabelos cacheados falando sobre remédio caro e mãe Dodói. Quando o sol começou a se inclinar no céu, ele ouviu batida suave na porta. Pode entrar. Juliana apareceu de novo, dessa vez sem Cecília. Parecia ainda mais pálida que de manhã, como se usar energia para trabalhar custasse caro demais. Senhor Andrade, ela começou, voz hesitante. Queria pedir desculpas pelo que aconteceu hoje de manhã. Cecília não sabia. Onde ela está? Está na recepção com a Beatriz. Ela ofereceu para ficar de olho. Juliana sorriu fraco. Sua secretária tem coração bom. Gabriel se levantou, caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava com pessoas correndo para suas vidas, cada uma carregando seus próprios problemas, seus próprios medos. Juliana, ele disse sem se virar, você trabalhou aqui durante anos. Sim, senhor. E eu te demiti. O silêncio que caiu foi denso como neblina. Juliana demorou para responder, e quando o fez, a voz saiu quase inaudível. O senhor fez o que precisava fazer. Negócios são negócios. Gabriel se virou bruscamente. Negócios são negócios? Você perdeu plano de saúde, estabilidade, direitos. Perdeu tudo quando mais precisava. Senhor Andrade, sua filha me contou que você está doente, que precisa de remédio caro. Juliana fechou os olhos, como se as palavras doessem fisicamente. Ela não entende. É criança. Então me explica você. Me faz entender. Juliana hesitou, depois respirou fundo. É uma condição no sangue. Nada que ponha a vida em risco imediato, mas precisa de acompanhamento. Remédio todo mês. Exames regulares. Que você não consegue pagar. Conseguia quando tinha plano de saúde da empresa. Agora, ela deu de ombros. Gesto que tentava parecer casual, mas carregava mundo inteiro de preocupação. Agora a gente dá um jeito. Gabriel sentiu raiva subindo, mas não dela. Dele mesmo. Por que voltou para trabalhar aqui? Terceirizada ganha menos, não tem benefícios. Por que preciso do dinheiro? E por quê? Juliana pausou, como se estivesse revelando segredo vergonhoso. Porque aqui eu sei que tem dignidade. Mesmo sendo terceirizada, vocês tratam bem. Outros lugares... Ela não terminou a frase, mas Gabriel entendeu. Mãe solteira, sem muitas opções, se sujeitando a trabalho que pagava menos que o anterior só para tentar manter filha alimentada e teto sobre a cabeça. Cecília sabe? Sabe que mudei de trabalho. Não sabe por quê. Não sabe que ganho menos agora. Juliana ergueu o queixo com dignidade que partia coração. Ela não precisa carregar preocupação de adulto. Gabriel voltou para a mesa, pegou um papel e começou a escrever. Quanto custa o tratamento? Senhor Andrade, eu não vim aqui para... Quanto custa? Juliana citou um valor que fez Gabriel parar de escrever. Não era quantia absurda para ele, mas representava vários meses de salário dela.
Impossível de juntar trabalhando como terceirizada. E se não fizer o tratamento? A condição piora. Vai ficando mais fraca, mais cansada. Pode complicar. Juliana falou como se estivesse discutindo previsão do tempo, mas Gabriel viu medo nos olhos dela. Mas muita gente vive assim. A gente se adapta. Sua filha não deveria ter que se adaptar à mãe ficando doente por falta de dinheiro. As palavras saíram mais duras que Gabriel pretendia. Juliana recuou como se tivesse levado tapa. Eu faço o melhor que posso. Eu sei. Não era crítica a você. Gabriel suspirou, passou mão no cabelo. Era crítica a mim. Nesse momento, batidas animadas na porta interromperam a conversa. Cecília entrou correndo, carregando o desenho colorido. Mamãe, olha o que eu fiz para você! Era desenho de criança, traços desajeitados, mas cheios de amor. Uma mulher e uma menina de mãos dadas embaixo de sol amarelo enorme. No canto, escrito com letra infantil. Para a melhor mamãe do mundo. Juliana pegou o desenho com cuidado, como se fosse feito de cristal. Está lindo, meu amor. A tia Beatriz me deu lápis de cor. Ela é muito legal. Cecília se virou para Gabriel. Tio Gabriel, você viu meu desenho? Gabriel se abaixou para ver melhor. No papel, mãe e filha sorriam embaixo do sol. Mundo simples onde amor bastava para resolver qualquer problema. Está muito bonito, Cecília. É eu e mamãe sendo felizes. Quando ela ficar boa, a gente vai passear no parque todos os dias. Gabriel olhou para Juliana. Viu lágrimas brilhando nos olhos dela. Viu como ela abraçou a filha forte, como se quisesse protegê-la de toda a dor do mundo. Cecília, Juliana disse suavemente. Vamos embora. O senhor Gabriel tem trabalho importante, mas eu queria mostrar para ele meus outros desenhos. Outro dia, querida. Gabriel se ajoelhou na frente da menina. Cecília, sua mãe te contou que ela costumava trabalhar aqui de jeito diferente? A menina balançou a cabeça. Ela só disse que mudou de trabalho. E você sabe por que mudou? Cecília deu de ombros. Mamãe disse que às vezes as coisas mudam, mas que tudo vai ficar bem. Gabriel sentiu punhalada no peito. Juliana tinha protegido a filha da verdade cruel. Tinha carregado sozinha peso da demissão, da perda de benefícios, do medo sobre o futuro. Sua mãe está certa, ele disse finalmente. Às vezes as coisas mudam, mas sabe o que mais? O quê? Às vezes a gente pode fazer as coisas mudarem para melhor. Cecília sorriu daquele jeito que iluminava o ambiente inteiro. Você vai ajudar minha mamãe? A pergunta ficou suspensa no ar como promessa esperando para ser feita. Gabriel olhou para Juliana, viu esperança e medo brigando no rosto dela. Viu mulher forte que estava chegando no limite das forças. Vou conversar com ela sobre isso, ele disse cuidadosamente. Que bom. Cecília bateu palminha. Eu sabia que você era pessoa boa. Pessoas boas sempre ajudam. Gabriel se levantou, mente rodando em 1000 direções diferentes. Tinha poder para mudar aquela situação. Recursos para resolver o problema de Juliana com facilidade. Mas havia algo maior acontecendo ali. Algo que mexia com fundações de quem ele achava que era. Juliana, ele disse, podemos conversar amanhã sobre possibilidades. Ela assentiu, cautelosa. Claro, senhor Andrade. Cecília pode vir junto? A menina pulou de alegria. Posso, mamãe? Por favor? Juliana hesitou. Depois assentiu. Pode. Quando elas saíram, Gabriel ficou sozinho no escritório, olhando para o desenho que Cecília tinha esquecido na mesa. Mãe e filha felizes embaixo do sol. Mundo simples onde amor resolvia tudo. Talvez o mundo não precisasse ser tão complicado assim. Talvez ele pudesse aprender alguma coisa com uma menina de 6 anos sobre o que realmente importava na vida. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para se tornar o homem que Cecília achava que ele era. Gabriel passou a noite inteira olhando para o teto do quarto. O desenho de Cecília estava na mesa de cabeceira, aqueles traços infantis gritando verdades que ele não queria encarar. Mãe e filha felizes embaixo do sol, mundo onde problemas se resolviam com amor e boa vontade. Mundo que ele tinha ajudado a destruir com uma assinatura fria. Chegou no escritório antes do sol nascer completamente. A cidade ainda dormia lá embaixo, mas Gabriel já estava mergulhado nos arquivos.
procurando cada detalhe sobre Juliana Santos Silva. O que encontrou foi ainda pior do que imaginava. 5 anos de trabalho impecável. Nunca uma reclamação, nunca um atraso. Colegas elogiavam sua dedicação, supervisores destacavam sua eficiência. Juliana era exatamente o tipo de funcionária que qualquer empresa sonhava em ter. E ele a tinha jogado fora como lixo. Com autorização de Juliana, Gabriel teve acesso a um laudo resumo. Anemia severa. Condição tratável, mas que exigia acompanhamento constante e medicação cara. O plano de saúde da empresa cobria tudo. Passado. Agora Juliana estava sozinha contra uma condição que a deixava cada dia mais fraca. Gabriel fechou o arquivo e apoiou a cabeça nas mãos. Quantas outras Julianas ele tinha criado? Quantas famílias destruídas em nome da eficiência empresarial? Os números que ele assinou representavam pessoas reais, histórias reais, crianças reais que iam dormir com fome porque papai ou mamãe perderam emprego. Senhor Andrade? A voz de Beatriz chegou pelo interfone. Já chegou cedo hoje. Beatriz, pode vir aqui um momento? A secretária entrou carregando café e agenda do dia, mas parou quando viu a expressão dele. Aconteceu alguma coisa? Me conta sobre a Juliana, como pessoa, não como funcionária. Beatriz se acomodou na cadeira, surpresa com a pergunta. Juliana? Nossa, ela é uma das pessoas mais batalhadoras que já conheci. Criou a Cecília sozinha desde bebê, nunca reclamou de nada. Sozinha como? O pai da menina desapareceu quando soube da gravidez. Juliana trabalhou até o último dia. Voltou 3 meses depois do parto. Trazia Cecília pequeninha aqui no berço improvisado enquanto limpava, nos primeiros tempos. Gabriel sentiu algo apertar mais no peito. E quando ela adoeceu? Começou faz uns meses. Primeiro pensamos que era só cansaço, mas ela foi ficando mais pálida, mais fraca. O médico descobriu o problema hormonal. Beatriz pausou, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Ela ficou tão feliz quando o plano aprovou o tratamento, disse que finalmente ia poder cuidar direito da saúde. E aí eu a demiti. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Beatriz baixou os olhos constrangida. Senhor, o senhor não sabia? Isso torna menos grave? Gabriel se levantou. Eu destruí a vida de uma mãe solteira doente por causa de planilha de Excel. O senhor estava pensando na empresa? Estava pensando em lucro. A voz saiu mais dura que ele pretendia. Em números. Esqueci que por trás de cada número existe uma pessoa. Batidas suaves na porta interromperam a conversa. Gabriel olhou o relógio. Ainda era cedo. Juliana não deveria chegar até mais tarde. Pode entrar. Para surpresa dele, Juliana apareceu na porta segurando Cecília pela mão. A menina carregava mochila colorida nas costas e sorria daquele jeito que transformava qualquer ambiente. Senhor Andrade, Juliana disse hesitante. Sei que é cedo, mas Cecília insistiu. Disse que esqueceu uma coisa importante aqui ontem. Cecília soltou a mão da mãe e correu até a mesa. Meu desenho. Eu fiz especial para você, tio Gabriel. Gabriel pegou o papel com cuidado, como se fosse tesouro inestimável. Para mim? Aham. Mamãe disse que você foi muito gentil ontem. Pessoas gentis merecem desenhos bonitos. Beatriz se levantou, emocionada. Vou buscar água para vocês. Ela murmurou, saindo rapidamente. Juliana ficou parada perto da porta, claramente desconfortável. Estava ainda mais pálida que no dia anterior, como se cada movimento custasse energia preciosa. Juliana, Gabriel disse suavemente. Senta, por favor. Não precisa, senhor. Só vim buscar. Senta. Não era ordem, era pedido. Por favor. Ela obedeceu relutante. Cecília se acomodando no chão para brincar com boneca. Cecília, Gabriel disse. Sua mãe te contou que trabalhamos juntos há muito tempo? A menina levantou os olhinhos curiosos. Ela disse que você é chefe importante aqui. Sou. E sua mãe era uma das melhores funcionárias que já tive. Era? Cecília franziu a testa. Por que era? Ela não é mais. Gabriel olhou para Juliana, viu pânico nos olhos dela. A mulher não queria que a filha soubesse da demissão. Queria protegê-la da verdade cruel sobre o mundo adulto. Às vezes as coisas mudam no trabalho, ele disse cuidadosamente. Mas pessoas boas continuam sendo pessoas boas. Cecília assentiu, como se isso fizesse sentido perfeito. Mamãe é a pessoa mais boa do mundo.
É sim. Gabriel se ajoelhou na frente da menina. E pessoas boas merecem coisas boas acontecendo com elas. É verdade. Por isso você vai ajudar ela a ficar forte de novo. A frase saiu com aquela confiança absoluta das crianças, como se não houvesse dúvida de que adultos sempre faziam a coisa certa. Gabriel sentiu o peso enorme da responsabilidade nos ombros pequenos de Cecília. Cecília. Juliana chamou baixinho. Vem aqui, querida. Mas mamãe, eu quero falar com o tio Gabriel sobre você ficar boa. Filha, deixa ela falar, Gabriel interveio. O que você queria dizer, Cecília? A menina se aproximou dele, aqueles olhos grandes cheios de seriedade que não combinava com a idade. Mamãe fica muito cansada ultimamente. Ela acha que eu não vejo, mas eu vejo. Às vezes ela chora no banheiro quando pensa que eu estou dormindo. Gabriel olhou para Juliana. Viu lágrimas brilhando nos olhos dela. Viu como ela tentava manter compostura na frente da filha. E você acha que eu posso ajudar? Claro que pode. Você é importante, tem dinheiro, tem poder. Cecília falou como se fosse óbvio. Pessoas importantes sempre podem ajudar pessoas que precisam. A simplicidade da lógica infantil era devastadora. Para Cecília, o mundo funcionava de forma justa. Quem tinha poder usava para ajudar quem precisava. Ela não entendia ganância, política corporativa, lucro acima de tudo. Cecília, Gabriel disse devagar, se eu pudesse ajudar sua mãe a ficar boa, você ficaria feliz? Ficaria! A menina bateu palminha. A gente podia ir no parque de novo, brincar de correr, fazer piquenique. Gabriel olhou para Juliana. Viu sonhos simples que custavam caro demais para a mãe solteira doente. Viu mulher forte, chegando no limite das forças, lutando para manter esperança viva para a filha. Juliana, ele disse, preciso te contar uma coisa, algo que vai ser difícil de ouvir. Ela se enrijeceu. O que é? Eu revisei seu arquivo ontem, li tudo sobre seu histórico na empresa. Senhor Andrade, você foi dispensada por decisão minha. Eu assinei aquela lista sem olhar nomes, sem pensar nas consequências, sem pensar em você. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Cecília continuou brincando, alheia à tensão entre os adultos. Eu sei, Juliana disse finalmente, voz quase inaudível. Sabe? Claro que sei. Todo mundo sabia que os cortes vieram diretamente da diretoria. Ela ergueu o queixo com dignidade que partia coração. Eu não guardo rancor. Você fez o que achava certo para a empresa. Não era certo. Foi covardia. Senhor Andrade, Gabriel. Me chama de Gabriel. Juliana hesitou. Gabriel, você não me deve nada. Eu aceito a situação. Só quero trabalhar dignamente e cuidar da minha filha. E se eu te oferecer algo melhor? Os olhos dela se arregalaram. Como assim? Gabriel respirou fundo. Estava prestes a tomar decisão que mudaria tudo. Não só para Juliana e Cecília, mas para ele mesmo. Quero te reintegrar como funcionária efetiva. Com aumento salarial, plano de saúde completo, tudo o que você tinha antes e mais. Juliana ficou muda, processando palavras que pareciam boas demais para ser verdade. Por quê? Ela sussurrou. Porque é o certo a fazer. Porque você merece. Porque... Gabriel olhou para Cecília, que tinha parado de brincar e estava prestando atenção. Porque aprendi que algumas coisas são mais importantes que planilhas. Cecília pulou de alegria. Isso quer dizer que mamãe vai ficar boa. Quer dizer que sua mãe vai ter todo o apoio necessário para ficar boa. Gabriel confirmou. A menina correu e abraçou as pernas dele com força de quem abraça herói. Eu sabia que você era pessoa boa. Gabriel olhou para Juliana por cima da cabeça de Cecília. Viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Viu gratidão e alívio misturados com algo que parecia esperança renascendo. Obrigada, ela sussurrou. Você não imagina o que isso significa. Mas Gabriel estava começando a imaginar. Estava começando a entender que verdadeiro sucesso não se media em lucro, mas em vidas tocadas, em sorrisos de criança, em mães que podiam dormir tranquilas, sabendo que amanhã seria melhor que hoje. Não, ele disse, ainda sentindo o abraço pequeno e forte de Cecília. Obrigado vocês duas, por me lembrarem quem eu realmente quero ser. E naquele momento, Gabriel soube que sua vida tinha mudado para sempre.
que uma menina de 6 anos tinha conseguido fazer o que anos de sucesso empresarial não conseguiram: ensinar ele sobre o que realmente importa. A notícia se espalhou pela Nova Cor como incêndio em mata seca. Gabriel Andrade, o CEO conhecido pela frieza empresarial, havia recontratado uma faxineira dispensada semanas antes. Não só recontratado, promovido para supervisora de limpeza com salário 3 vezes maior que o anterior. Alexandre Mendes, sócio majoritário da empresa, bateu na porta do escritório sem cerimônia. Entrou com aquela cara de quem vinha cobrar explicações sérias. Gabriel, preciso entender o que está acontecendo aqui. Gabriel nem levantou os olhos da tela, onde revisava contratos de outros funcionários dispensados. Bom dia, Alexandre. Senta aí. Não vim aqui para conversa social. Vim entender por que você está desfazendo decisões estratégicas da empresa. Que decisões? A recontratação da Juliana Santos. Os funcionários estão comentando, o RH está confuso, e eu estou tentando entender que loucura é essa. Gabriel finalmente olhou para o sócio. Alexandre tinha aquela postura tensa de quem não gostava de surpresas, especialmente surpresas que mexiam com a estrutura da empresa. Corrigiu um erro. Erro? Gabriel, você mesmo aprovou os cortes. Estava lá na reunião, assinou os papéis. Estava. E foi o maior erro que cometi em anos. Alexandre se jogou na cadeira, incrédulo. Você enlouqueceu? Aqueles cortes economizaram R$500 mil por mês. R$500 mil, Gabriel. E custaram a saúde de uma mãe solteira. Uma funcionária qualquer. Juliana não é funcionária qualquer. A voz de Gabriel saiu mais firme que pretendia. Trabalhou aqui 5 anos sem uma falta. Perdeu plano de saúde no momento que mais precisava. E daí? Não somos instituição de caridade. Gabriel se levantou, caminhou até a janela. Lá embaixo, pessoas corriam para suas vidas, cada uma carregando suas batalhas pessoais, seus medos, suas esperanças. Alexandre, quando foi a última vez que você olhou realmente para nossos funcionários? Como assim olhou? Conheceu a história deles, soube dos problemas, das famílias, dos sonhos. Alexandre riu, mas era riso sem humor. Gabriel, isso não é trabalho de CEO. Nosso trabalho é gerar lucro para acionistas. E se eu te disser que descobri algo que pode gerar muito mais que lucro? Do que você está falando? Gabriel se virou, apoiou as mãos na mesa. Funcionários motivados, valorizados, que sabem que a empresa se importa com eles. Sabe o que isso gera? Produtividade, lealdade, inovação. Isso é papo de coach motivacional. É realidade. Juliana trabalhava aqui com dedicação que eu nunca vi. Por quê? Porque se sentia valorizada, respeitada. Quando demitimos ela, mandamos recado para todos os outros funcionários. Que recado? Que eles são descartáveis. Que não importa quanto se dediquem, na primeira dificuldade vão para a rua. Alexandre balançou a cabeça frustrado. Gabriel, você está misturando emoção com negócios. Estou misturando humanidade com negócios e descobrindo que uma coisa não anula a outra. Nesse momento, batidas suaves na porta interromperam a discussão. Beatriz entrou com expressão preocupada. Senhor Gabriel, tem uma situação aqui. Que situação? A Juliana passou mal, está na enfermaria. Gabriel sentiu sangue gelar nas veias. Como assim passou mal? Ela estava organizando arquivos quando desmaiou. Doutor, Carlos da enfermaria está examinando ela. Gabriel já estava se dirigindo para a porta quando Alexandre o segurou pelo braço. Aonde você vai? Ver como ela está. Gabriel, você é CEO de empresa multinacional. Não pode sair correndo toda vez que funcionário passa mal. Gabriel olhou para a mão de Alexandre em seu braço, depois para o rosto do sócio. Tira a mão. Gabriel, tira a mão. Alexandre obedeceu, mas continuou bloqueando passagem. Você está perdendo perspectiva. Está se envolvendo emocionalmente com situação que deveria ser tratada pelo RH. Estou me envolvendo humanamente com pessoa que quase perdi por causa da minha negligência. Gabriel saiu do escritório deixando Alexandre falando sozinho. Correu pelos corredores da Nova Cor como nunca tinha corrido, coração batendo descompassado de medo e culpa misturados. A enfermaria ficava no 12º andar. Gabriel chegou ofegante.
encontrou o Dr. Carlos examinando Juliana, que estava deitada em maca pequena, pálida como papel. Como ela está? Senhor Andrade? Dr. Carlos se virou surpreso. Ela teve queda de pressão, provável consequência da anemia não tratada. Gabriel se aproximou da maca. Juliana abriu os olhos devagar, tentou se sentar. Senhor Gabriel, desculpa, eu não queria... Chiu, não fala nada, descansa. Mas o trabalho... Esquece o trabalho agora. Gabriel se virou para Dr. Carlos. Ela precisa de hospital? Seria recomendável fazer exames mais detalhados. A anemia dela está avançada. Então vamos. Beatriz, chama a ambulância particular. Senhor Andrade. Juliana tentou protestar. Não precisa disso tudo. Eu posso... Você não pode nada. Vai fazer os exames. Vai começar tratamento hoje mesmo. Mas Cecília, ela está na escola. Alguém precisa buscar. Gabriel olhou para Beatriz. Você pode buscar ela? Claro, senhor. Deixa comigo. E traz ela para o hospital depois. Quero que esteja perto da mãe. Juliana fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Por que está fazendo isso? Por que se importa tanto? Gabriel puxou cadeira, sentou perto da maca. Sabe o que sua filha me disse ontem? O quê? Que pessoas boas ajudam outras pessoas boas. E que eu era pessoa boa. Ele pausou, voz embargada. Fazia tempo que alguém acreditava nisso. Cecília vê bondade onde outros não veem. Ela vê verdade onde outros veem conveniência. Gabriel segurou mão de Juliana suavemente. Sua filha me ensinou mais sobre liderança em 2 dias que 10 anos de MBA. A ambulância chegou 20 minutos depois. Gabriel acompanhou Juliana até o Hospital Santa Madre, melhor hospital particular da cidade. Enquanto ela passava por bateria de exames, ele ficou na sala de espera revendo toda a sua trajetória empresarial. Quantas Julianas ele tinha criado pelo caminho? Quantas famílias destruídas em nome da eficiência? Quantas crianças como Cecília crescendo sem entender por que mamãe ou papai ficaram tristes de repente? Tio Gabriel! A voz animada cortou os pensamentos dele. Cecília correu pelo corredor do hospital, mochila nas costas, uniforme escolar todo amarrotado de tanto movimento. Oi, pequena. Como foi a escola hoje? Foi legal, mas tia Beatriz disse que mamãe não estava bem. Os olhinhos grandes estavam preocupados. Ela vai ficar boa? Gabriel se ajoelhou na altura dela. Vai sim. Os médicos daqui são muito bons. Vão cuidar direitinho da sua mãe. Posso ver ela? Pode. Ela está fazendo uns exames, mas logo você pode dar abraço nela. Cecília se jogou no colo dele, abraço pequeno e apertado que derreteu todas as defesas de Gabriel. Obrigada por cuidar da mamãe. Obrigado você por me ensinar como cuidar. Dr. Henrique Tavares, hematologista do hospital, apareceu na sala de espera com prancheta cheia de resultados. Gabriel se levantou ansioso. Como ela está, doutor? Senhor Andrade? A anemia está mais avançada do que esperávamos. Ela precisa começar tratamento imediatamente. Que tipo de tratamento? Medicação específica, mudança alimentar, acompanhamento mensal. É tratamento longo, mas eficaz. Quanto custa? Dr. Henrique citou o valor que fez Gabriel engolir seco. Era quantia alta mesmo para ele. Impossível para a mãe solteira com salário de faxineira. Doutor, Gabriel disse devagar, quero que ela tenha o melhor tratamento possível. Dinheiro não é problema. Tio Gabriel. Cecília puxou manga do terno dele. O doutor vai fazer mamãe ficar forte de novo? Dr. Henrique se ajoelhou na frente da menina. Vou sim, pequenininha. Sua mamãe vai ficar novinha em folha. Que bom! Cecília bateu palminha. Aí a gente pode ir no parque de novo. Gabriel sentiu algo se partir e se reconstruir no peito ao mesmo tempo. Aquela menina sonhava com coisas tão simples. Parque, mãe saudável, segurança. Coisas que dinheiro podia comprar, mas que ele nunca tinha pensado em usar dinheiro para conseguir. Doutor, ele disse, além do tratamento da Juliana, quero fazer mais alguma coisa. Como assim? Quero criar fundo de assistência médica para funcionários da empresa. Quantos casos como o dela existem por aí? Dr. Henrique refletiu. Muitos. Pessoas que adiam tratamento por não ter condições, que pioram porque não conseguem pagar acompanhamento adequado. Então vamos resolver isso. Quero montar programa completo. Senhor Andrade, isso seria extraordinário.
Gabriel olhou para Cecília, que estava desenhando em papel que achou na bolsa. Desenho de criança mostrando família feliz, casa com jardim, sol brilhando. Não, ele disse. Seria o mínimo que uma pessoa decente faria. Quando Juliana saiu dos exames, encontrou Gabriel e Cecília conversando animadamente sobre planos para construir parquinho na empresa. A menina estava encantada com a ideia de lugar onde filhos de funcionários podiam brincar enquanto pais trabalhavam. Como você está se sentindo? Gabriel perguntou. Melhor. Os médicos explicaram tudo. Vão começar tratamento hoje mesmo. Juliana hesitou. Gabriel, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Precisa ficar boa. Mamãe! Cecília correu para abraçar a mãe. Tio Gabriel vai fazer parquinho na empresa e vai cuidar de todos os funcionários que ficam doentes. Juliana olhou para Gabriel surpresa. É verdade? Sua filha me deu ideias revolucionárias sobre gestão empresarial. Como assim? Gabriel sorriu. Primeiro sorriso genuíno que sentia em meses. Ela me ensinou que a empresa existe para cuidar das pessoas, não o contrário. Naquele momento, celular de Gabriel tocou. Alexandre. Provavelmente ligando para reclamar da ausência, para questionar decisões, para cobrar volta à realidade dos números frios. Gabriel olhou para a tela, depois para Juliana e Cecília abraçadas, depois para doutor Henrique organizando planos de tratamento. E desligou o celular sem atender. Algumas conversas podiam esperar. Algumas coisas eram mais importantes que planilhas. E Gabriel estava apenas começando a descobrir quais coisas eram essas. Semanas depois, Gabriel chegou no escritório encontrando clima de guerra declarada. Alexandre estava na sala de reuniões com 3 acionistas principais da Nova Cor, todos com expressões sérias de quem vinha cobrar explicações. Sobre a mesa, pilhas de relatórios financeiros e uma lista impressa com todos os gastos desnecessários que Gabriel havia autorizado. Beatriz interceptou Gabriel antes dele entrar na sala. Senhor, eles estão aqui desde cedo. O Alexandre convocou reunião de emergência. Sobre o quê? Sobre os novos programas que o senhor criou. O fundo de assistência médica, os aumentos salariais, o parquinho infantil. Gabriel respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. Nas últimas semanas, ele havia implementado mudanças radicais na empresa. Além de reintegrar Juliana, criou programa de assistência médica para todos os funcionários, aumentou salários do pessoal de limpeza e manutenção, construiu espaço recreativo para filhos de funcionários. Cada decisão custava dinheiro, mas gerava algo que não aparecia nas planilhas. Esperança. Como está Juliana hoje? Muito melhor. O tratamento está funcionando perfeitamente. Ela já voltou a trabalhar, mas agora como supervisora geral do setor de limpeza. Beatriz sorriu. E Cecília adora o parquinho novo. Fica lá depois da escola brincando com outras crianças. Gabriel assentiu satisfeito. Ver Juliana recuperando cor no rosto, vitalidade nos movimentos, era melhor que qualquer relatório de lucros. Ver Cecília correndo pelo parquinho com outras crianças, filhos de funcionários que agora sabiam que a empresa se importava com suas famílias, valia cada centavo investido. Senhor Gabriel? A voz pequena e familiar chegou do corredor. Cecília apareceu correndo, uniforme escolar impecável, mochila nas costas, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Oi, pequena. Como foi a escola hoje? Foi ótima. Aprendi sobre borboletas na aula de ciências. Ela se aproximou dele com aquela confiança natural que desenvolveu nas últimas semanas. Tio Gabriel, posso te mostrar uma coisa? Claro. Cecília tirou da mochila um desenho novo, mais elaborado que os anteriores. Mostrava prédio grande com muitas janelas, pessoas sorridentes entrando e saindo, crianças brincando num parque colorido. No topo, escrito com letra infantil caprichada, a empresa mais legal do mundo. É aqui, ela explicou animada. É onde mamãe trabalha e onde você cuida de todo mundo. Gabriel pegou o desenho com cuidado, sentindo nó na garganta. Está lindo demais, Cecília. Mamãe disse que você transformou este lugar num lugar mágico, onde pessoas ajudam pessoas. Nesse momento, Alexandre saiu da sala de reuniões com cara de poucos amigos. Gabriel, precisamos conversar, agora! Oi, tio Alexandre. Cecília cumprimentou alegre.
Você viu meu desenho? Alexandre olhou para a menina com impaciência mal disfarçada. Gabriel, a criança não deveria estar aqui. Isso é empresa, não creche. Gabriel sentiu raiva subindo, mas se controlou. Cecília, que tal ir brincar no parquinho? Mamãe deve estar terminando o trabalho dela. Tá bom. Tchau, tio Gabriel. Ela deu abraço nele e saiu correndo pelo corredor. Gabriel, Alexandre começou assim que ficaram sozinhos. Isso precisa parar. Agora. O que precisa parar? Essa palhaçada toda. Funcionário trazendo filho no trabalho, você tratando faxineira como se fosse da família, gastando fortuna em programas sociais desnecessários. Gabriel caminhou até a janela, observando o movimento na rua. Desnecessários para quem? Para a empresa, para acionistas, para qualquer pessoa que entende mínimo de gestão empresarial. Os acionistas estão reclamando? Estão preocupados. E com razão. Alexandre se aproximou, voz mais baixa, mas tom ameaçador. Gabriel, você gastou quase 2 milhões em 3 semanas. 2 milhões que saíram direto do lucro. E geraram o que em troca? Como assim geraram? Gabriel se virou para enfrentar sócio. Produtividade aumentou 30%. Absenteísmo caiu pela metade. Pedidos de demissão praticamente zeraram. Funcionários estão motivados, felizes, produzindo mais e melhor. Isso são números momentâneos? São números reais. Quer ver os relatórios? Alexandre balançou cabeça frustrado. Gabriel, você não entende. Acionistas não querem funcionários felizes, querem dividendos maiores. E se eu provar que funcionários felizes geram dividendos maiores? Como? Gabriel apontou para a pasta sobre mesa. Relatório da consultoria externa que contratei. Empresas que investem em bem-estar de funcionários têm lucro 40% maior que empresas tradicionais. Alexandre pegou o relatório, folheou rapidamente. Isso são teorias? São fatos. Dados concretos de 50 empresas ao longo de 5 anos. Gabriel, mesmo que seja verdade, mudança tão radical assusta investidores. Eles querem previsibilidade, não experimentos sociais. Não é experimento social, é evolução natural. Nesse momento, Juliana apareceu na porta, batendo levemente. Com licença, senhor Gabriel. Trouxe relatório que pediu. Gabriel notou como ela estava diferente. Postura mais confiante, cor saudável no rosto, energia nos movimentos. Tratamento médico havia transformado não só saúde física, mas autoestima dela. Obrigado, Juliana. Como estão os novos funcionários? Adaptando bem, a equipe está mais unida que nunca. Ela sorriu. Ontem Maria da Limpeza me disse que nunca trabalhou em lugar onde se sentia tão respeitada. Alexandre tossiu impaciente. Juliana, obrigado. Pode se retirar. Juliana hesitou. Olhou para Gabriel que assentiu. Claro. Qualquer coisa estarei na supervisão. Quando ficaram sozinhos, Alexandre explodiu. Você vê? Isso é exatamente o problema. Faxineira se dirigindo a você como igual, participando de conversa de gestão. Juliana é supervisora, não faxineira, e tem ideias excelentes sobre gestão de equipe. Gabriel, você perdeu noção da realidade. Está romantizando relações trabalhistas. Gabriel se sentou, pegou o desenho de Cecília que estava sobre mesa. Alexandre, me responde uma coisa. Por que entramos neste negócio? Para ganhar dinheiro. Só isso? Claro que só isso. Empresa existe para gerar lucro. Eu não. Gabriel levantou olhos para sócio. Eu entrei neste negócio para construir algo significativo, para fazer diferença. Diferença se faz com produtos inovadores, não com assistencialismo. E se eu te disser que descobri forma de fazer as duas coisas? Alexandre se jogou na cadeira exasperado. Gabriel, os acionistas marcaram assembleia para a próxima semana. Vão questionar sua gestão. Deixa questionarem. Eles podem te tirar da presidência. Gabriel ficou quieto por alguns segundos, processando informação. Perder presidência significaria perder controle sobre programas que criou, sobre mudanças que implementou. Significaria voltar ao modelo antigo, onde pessoas eram números e lucro era o único objetivo. Quantos votos eles têm? Suficientes para criar problemas sérios. E você? Vai votar contra mim? Alexandre hesitou. Gabriel, somos sócios há 10 anos. Construímos isso juntos,
Mas você mudou. Não é mais o empresário focado que eu conheci. Você está certo. Mudei. Gabriel se levantou. Caminhou até a janela novamente. Mudei porque aprendi que sucesso não se mede só em dinheiro. Se mede em quê? Em vidas tocadas. Em famílias que dormem tranquilas sabendo que amanhã será melhor que hoje. Em crianças que crescem vendo pais realizados no trabalho. Gabriel. Alexandre, você tem filhos? Tenho. 2. Eles sabem o que você faz? Se orgulham do trabalho do pai? Alexandre ficou quieto, claramente desconfortável com a pergunta. Cecília se orgulha do que fazemos aqui. Gabriel continuou. Ela desenha nossa empresa como lugar mágico onde pessoas ajudam pessoas. Quando foi a última vez que seus filhos falaram assim sobre seu trabalho? Isso não vem ao caso. Vem sim. Vem ao caso porque descobri que tipo de legado quero deixar. Batidas suaves na porta interromperam conversa. Beatriz apareceu com expressão preocupada. Senhor Gabriel, tem jornalista aqui, da revista Negócios. Quer fazer matéria sobre mudanças na empresa. Gabriel e Alexandre se olharam. Mídia interessada significava que história estava vazando, que transformação da nova Core estava chamando atenção externa. Manda entrar, Gabriel decidiu. Gabriel, você tem certeza? Alexandre sussurrou nervoso. Tenho. É hora de assumir publicamente o que estamos fazendo. Carla Mendonça, jornalista experiente da revista, entrou com gravador e caderno. Senhor Andrade, obrigada por me receber. Estou fazendo matéria sobre empresas que implementam programas sociais inovadores. Como soube da nova Core? Funcionários estão comentando nas redes sociais. Há rumores de mudanças radicais na gestão. É verdade que criou fundo de assistência médica para funcionários? Gabriel olhou para Alexandre, que estava pálido. É verdade, e muito mais. Pode detalhar? Gabriel respirou fundo. Estava prestes a tornar pública a transformação que mudou não só a empresa, mas ele mesmo. Descobri que investir em bem-estar de funcionários não é gasto. É investimento com retorno garantido. Como assim? Funcionários valorizados produzem mais, faltam menos, se dedicam mais. Resultado? Produtividade dispara e lucro aumenta. Carla anotava rapidamente. Que tipo de programa implementou? Assistência médica completa, aumento salarial para setores essenciais, espaço recreativo para filhos de funcionários, programa de capacitação profissional. E os resultados? Gabriel sorriu, olhando para desenho de Cecília sobre mesa. Os números são excelentes, mas resultado mais importante não aparece em planilha. Qual? Dignidade, esperança. Certeza de que trabalho pode ser lugar de realização pessoal, não só obrigação. Alexandre se mexeu desconfortável na cadeira, mas Gabriel continuou. Temos supervisora que era faxineira há 1 mês. Hoje lidera a equipe de 20 pessoas e tem ideias brilhantes sobre gestão. Temos funcionários que chegam animados porque sabem que a empresa se importa com eles. Houve resistência interna? Gabriel olhou diretamente para Alexandre. Sempre há resistência quando mudamos paradigmas, mas resultados falam por si. Carla fechou o caderno satisfeita. Senhor Andrade, posso conhecer alguns desses funcionários? Claro. Beatriz pode apresentar você a várias pessoas. Quando o jornalista saiu, Alexandre explodiu. Gabriel, você enlouqueceu? Acabou de expor a empresa inteira na mídia. Expus exemplo positivo. Mostramos que é possível ser rentável e humano ao mesmo tempo. E se matéria sair negativa? E se pintarem como empresa perdulária? Gabriel pegou o desenho de Cecília, aquela visão infantil de empresa mágica onde pessoas ajudavam pessoas. Alexandre, não me importo mais com o que pensam sobre mim. Importo com que tipo de homem estou me tornando. E que tipo é esse? Gabriel sorriu, lembrando de menina de 6 anos que mudou sua vida com simplicidade devastadora. O tipo que Cecília sempre acreditou que eu era. 2 meses após a entrevista na revista Negócios, Gabriel entrou na sala de reuniões enfrentando o momento mais decisivo da carreira. A matéria havia repercutido nacionalmente, transformando a nova Core em símbolo de nova gestão empresarial. Mas nem toda a repercussão foi positiva. Ao redor da mesa oval, 5 acionistas principais esperavam com expressões sérias. Alexandre estava no centro, uma pilha de documentos na frente dele como munição para a guerra que se aproximava. Gabriel reconheceu cada rosto.
Pessoas que confiaram nele durante anos, que investiram milhões na empresa. Gabriel, começou Roberto Silva, acionista mais antigo. Precisamos discutir direcionamento da empresa. Estou ouvindo. Os números são preocupantes. Alexandre abriu primeira pasta. Gastos com programas sociais aumentaram 300%. Margem de lucro caiu 15% no último trimestre. Gabriel se manteve calmo. E a produtividade? Aumentou sim, mas não compensa investimento, respondeu Marina Costa, representante de fundo de investimento. Acionistas esperam retorno financeiro, não social. O retorno está vindo, só precisa de tempo para consolidar. Gabriel, Roberto continuou, admiramos iniciativas humanitárias, mas empresa não é ONG. Temos responsabilidades com investidores. Gabriel olhou para cada pessoa ao redor da mesa. Via preocupação genuína misturada com ganância disfarçada de responsabilidade fiduciária. Sabia que momento crucial havia chegado. Posso mostrar alguns dados? Alexandre suspirou. Gabriel, já vimos relatórios. Números são claros. Estes vocês não viram. Gabriel ligou o projetor. Primeira tela mostrava gráfico impressionante. Rotatividade de funcionários caiu 80%. Sabem quanto custava contratar e treinar novos funcionários todo mês? Isso não justifica... Marina começou. Deixa eu terminar. Segunda tela. Licenças médicas diminuíram 60%. Funcionários mais saudáveis, menos afastamentos, mais produtividade. Terceira tela mostrou números que fizeram acionistas se mexerem nas cadeiras. Inovação interna aumentou 200%. Funcionários motivados sugerem melhorias, criam soluções, geram patentes. Números impressionantes, admitiu Roberto. Mas ainda não compensam gastos extras. Compensam sim, só estão olhando o trimestre isolado, não tendência. Gabriel mudou para a tela final. Projeção para próximos 2 anos mostra lucro 40% maior que modelo anterior. Alexandre balançou cabeça. Projeções são especulação. Realidade atual é que gastamos mais e lucramos menos. Nesse momento, batidas na porta interromperam reunião. Beatriz entrou nervosa. Senhor Gabriel, desculpe interromper, mas tem situação urgente. O que houve? A Juliana, ela... Beatriz hesitou, olhando para acionistas. Ela está chorando no escritório. Disse que precisa falar com o senhor. Gabriel se levantou imediatamente. Com licença. Gabriel, Alexandre chamou firme. Estamos no meio de reunião crucial. E eu estou no meio de situação mais crucial ainda. Gabriel saiu da sala, deixando acionistas perplexos. Encontrou Juliana no escritório dela, sentada atrás da mesa de supervisora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nos últimos meses, ela havia se transformado completamente. Saúde recuperada, confiança florescendo, liderando equipe com competência surpreendente. Juliana, o que aconteceu? Gabriel, ela soluçou. Eu soube da reunião. Soube que querem tirar você da empresa. Quem te contou isso? Funcionários comentam tudo. Sabem que mudanças dependem de você. Juliana se levantou, determinada apesar das lágrimas. Não posso deixar isso acontecer. Juliana, você salvou minha vida. Salvou vida da Cecília. Salvou vida de dezenas de famílias aqui. Gabriel se aproximou, colocou mão no ombro dela. Ei, calma. Nada está decidido ainda. Está sim. Vi como eles olham para você agora, como se fosse inimigo. Juliana limpou lágrimas, postura ficando mais firme. Gabriel, eu quero renunciar. Como assim? Renunciar ao cargo, voltar a ser faxineira, abrir mão do tratamento médico. Se problemas são os gastos comigo, para. Gabriel segurou mãos dela, impedindo que continuasse. Para agora mesmo. Você não vai renunciar nada. Mas se eu voltar ao que era antes, se mostrar que aceito situação anterior... Juliana, olha para mim. Gabriel esperou ela erguer olhos vermelhos. Você acha que eu faria tudo isso só para desistir na primeira dificuldade? Não é primeira dificuldade. É sua carreira, seu futuro. Meu futuro está ligado ao futuro de vocês. Não existe Gabriel CEO sem existir Juliana supervisora, sem existir parquinho para Cecília, sem existir dignidade para todo mundo aqui. Nesse momento, vozes animadas chegaram do corredor. Cecília apareceu correndo.
seguida por grupo de crianças, filhos de outros funcionários que frequentavam o parquinho da empresa. Tio Gabriel! Mamãe! Cecília parou ao ver lágrimas da mãe. Mamãe, por que está triste? Juliana rapidamente limpou o rosto. Não é nada, meu amor. Mamãe só estava preocupada com o trabalho. Mas você sempre diz que trabalho aqui é melhor do mundo. Uma das outras crianças falou. Meu papai disse que nunca foi tão feliz trabalhando. Gabriel se ajoelhou na altura das crianças. E vocês? Gostam de vir aqui? A gente ama, Cecília respondeu por todas. Tem parquinho, tem lugar para fazer lição, as tias são super legais. E sabem por que fizemos tudo isso? Porque você quer que nossos pais sejam felizes trabalhando, respondeu o menino de uns 8 anos. Minha mãe disse que você é diferente dos outros chefes. Diferente como? Você se importa com pessoas, não só com dinheiro. As palavras da criança atingiram Gabriel como soco no estômago. Ali estava a resposta para o dilema que enfrentava na sala de reuniões. Não se tratava de números, relatórios ou projeções. Tratava-se de tipo de líder que ele escolhia ser. Crianças, Juliana disse suavemente. Que tal voltarem para parquinho? Tio Gabriel e mamãe precisam conversar sobre coisas de adulto. Depois que crianças saíram, Gabriel e Juliana ficaram em silêncio por alguns momentos. Gabriel, ela disse finalmente. Você vai lutar? Vou, mas talvez não do jeito que esperam. Como assim? Gabriel caminhou até a janela, observando o movimento na rua. Juliana, se eu perder controle da empresa, primeira coisa que novos gestores vão fazer é reverter tudo que construímos. Eu sei, mas se eu ceder pressão dos acionistas, se voltar ao modelo antigo para manter cargo, seria traição a tudo que acreditamos. Gabriel assentiu. Exato. Dilema é esse. Manter poder traindo princípios, ou perder poder mantendo princípios. E qual você vai escolher? Gabriel olhou para a mesa de Juliana, repleta de relatórios que ela preparava com dedicação impressionante. Viu foto de Cecília que ela mantinha ao lado do computador, lembrança constante de por que tudo aquilo importava. Vou escolher princípios, sempre. Mesmo sabendo que pode perder tudo? Juliana, aprendi uma coisa nesses meses. Não se perde tudo quando se faz a coisa certa. Se perde tudo quando se trai aquilo em que acredita. Juliana sorriu através das lágrimas. Cecília sempre disse que você era herói. Não sou herói. Sou o homem que encontrou propósito. Gabriel voltou para a sala de reuniões determinado. Acionistas esperavam respostas sobre o futuro da empresa, mas ele tinha a resposta que nenhum deles esperava ouvir. Desculpem demora, ele disse, ocupando o lugar na cabeceira da mesa. Gabriel, Alexandre retomou posição de ataque. Precisamos de decisão clara. Ou você reverte mudanças e volta ao modelo tradicional, ou a Assembleia vai votar sua saída. Gabriel olhou cada pessoa nos olhos. Entendo a posição de vocês. Compreendem preocupações financeiras. Então vai reverter programas sociais? Marina perguntou esperançosa. Não. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Não? Roberto repetiu incrédulo. Não vou reverter nada. Aliás, vou ampliar programas. Alexandre explodiu. Gabriel, você enlouqueceu? Pelo contrário, encontrei clareza. Gabriel se levantou. Andou ao redor da mesa. Vocês querem empresa lucrativa? Terão, mas será empresa lucrativa que honra valores humanos. E se não conseguir conciliar as duas coisas? Marina desafiou. Gabriel parou atrás da própria cadeira, mãos apoiadas no espaldar. Então prefiro falhar fazendo a coisa certa do que ter sucesso fazendo a coisa errada. A resposta deixou acionistas aturdidos. Não esperavam que Gabriel escolhesse princípios sobre pragmatismo, valores sobre lucro imediato. Gabriel, Roberto disse devagar. Isso é ultimato? Não, é esclarecimento. Gabriel voltou para a cadeira. Vou continuar transformando esta empresa num lugar onde pessoas realizam potencial, onde famílias prosperam, onde trabalho gera significado além de salário. E se votarmos sua saída? Gabriel sorriu, lembrando de desenho de Cecília que ainda guardava na mesa. Então vocês vão descobrir se conseguem gerar lucro sem alma. Uma semana após o ultimato na sala de reuniões, Gabriel chegou no escritório sabendo que aquele seria um dia decisivo.
A assembleia extraordinária estava marcada para as 10 da manhã. Acionistas haviam passado dias conversando entre si, analisando números, pesando riscos. Alguns apoiavam mudanças, outros exigiam volta ao modelo tradicional. Mas Gabriel não estava sozinho naquela manhã. Quando chegou no prédio da Nova Core, encontrou algo que nunca esperava ver. Centenas de funcionários estavam reunidos no saguão principal, usando camisetas com frases simples: "Pessoas em primeiro lugar". Não era protesto, era demonstração silenciosa de apoio. "Senhor Gabriel!" Cecília correu até ele, usando camiseta pequenina com frase igual às dos adultos. "Olha, todo mundo veio apoiar você." Gabriel se ajoelhou na altura dela, emocionado. "De onde saiu tudo isso?" "Mamãe organizou", Cecília explicou orgulhosa. "Ela disse que quando pessoas boas precisam de ajuda, outras pessoas boas aparecem." Juliana se aproximou, sorrindo através das lágrimas. "Gabriel, não podíamos deixar você enfrentar isso sozinho." "Juliana, vocês não precisavam." "Claro que precisávamos." Ela olhou ao redor para mar de rostos determinados. "Você mudou a vida de todo mundo aqui. Agora é nossa vez de lutar por você." Carlos, técnico em informática que havia sido demitido e recontratado, se aproximou. "Senhor Gabriel, preparamos uma apresentação para a Assembleia. Números reais do impacto das mudanças." "Que números?" "Produtividade subiu 45% nos últimos 2 meses. Inovação interna gerou 3 patentes novas. Satisfação do cliente atingiu índice histórico." Maria, da equipe de limpeza, se juntou ao grupo. "Senhor Gabriel, minha filha estava desistindo da escola. Com o programa de bolsas que criou, ela vai se formar e fazer faculdade." Depoimento após depoimento, Gabriel foi entendendo a dimensão real da transformação. Não eram apenas números ou políticas empresariais. Eram vidas reais mudando para melhor. Famílias inteiras descobrindo esperança que não sabiam que existia. "Pessoal", ele disse, voz embargada, "independente do que acontecer hoje, quero que saibam. Vocês me ensinaram mais sobre liderança que qualquer livro de negócios." Às 9h40, Gabriel subiu para a sala de reuniões. Acionistas já estavam lá, mas a atmosfera era diferente. Roberto Silva, acionista mais antigo, segurava a cópia da matéria da revista Negócios que havia saído na semana anterior. Reportagem de capa sobre Nova Core como modelo de empresa do futuro. "Gabriel", Roberto começou, "precisamos conversar antes da Assembleia Oficial." "Estou ouvindo." "Recebi dezenas de ligações esta semana. Investidores querendo comprar ações da Nova Core." Gabriel franziu testa. "Como assim?" Marina Costa, representante do fundo de investimento, se manifestou. "A matéria da revista chamou a atenção do mercado. Empresas humanizadas estão virando tendência global. E isso significa..." Alexandre, que havia sido o opositor mais ferrenho, suspirou fundo. "Significa que talvez estivéssemos errados sobre viabilidade comercial do modelo." "Como assim errados?" 3 fundos internacionais ofereceram parceria estratégica. Querem investir especificamente por causa da filosofia humanizada. Gabriel processou informação, incrédulo. "Vocês estão dizendo que..." "Estamos dizendo que modelo que criticamos pode ser exatamente o que mercado procura", Roberto admitiu. "Empresas tradicionais estão enfrentando crise de propósito. Funcionários desmotivados, alta rotatividade, baixa inovação. E empresas como Nova Core estão sendo vistas como o futuro dos negócios", Marina completou. Nesse momento, batidas urgentes na porta interromperam conversa. Beatriz entrou ofegante. "Senhor Gabriel, tem jornalistas lá embaixo, muitos jornalistas." "Como assim?" "A história vazou. Sobre a assembleia, sobre o modelo da empresa, sobre funcionários apoiando. Tem câmeras de televisão, repórteres nacionais." Gabriel olhou para acionistas, que pareciam tão surpresos quanto ele. Situação havia saído completamente do controle. Ou melhor, havia tomado dimensão que ninguém antecipou. "Gabriel", Alexandre disse devagar, "acho que precisamos cancelar a assembleia." "Por quê?" "Porque não faz mais sentido. Se mercado está validando o modelo, se investidores querem parceria, se mídia está acompanhando..." Roberto completou.
Seria loucura mudar estratégia justamente quando ela está sendo reconhecida mundialmente. Gabriel se levantou, caminhou até a janela. Lá embaixo via funcionários ainda reunidos no saguão, camisetas proclamando "Pessoas em primeiro lugar". Via jornalistas montando equipamentos, câmeras apontando para o prédio da Nova Cor. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro", Roberto respondeu. "Vocês estão mudando opinião por causa dos números ou por causa dos princípios?" Silêncio constrangedor. "Porque se for só por causa dos números", Gabriel continuou, "não mudou nada. Continuamos sendo empresa que toma decisões baseadas apenas em lucro." "Gabriel", Marina tentou explicar, "reconhecemos que modelo humanizado tem valor comercial." "Não." Gabriel se virou para enfrentar todos. "Modelo humanizado tem valor humano. Valor comercial é consequência, não objetivo." "Mas resultado é mesmo", Alexandre argumentou. "Não é. Quando fazemos a coisa certa pelos motivos errados, estamos preparando o terreno para fazer coisa errada no futuro." Gabriel voltou para a mesa, apoiou mão sobre superfície de madeira. "Quero que a assembleia aconteça. Quero votação oficial." "Por quê?" Roberto perguntou confuso. "Porque quero que fique registrado. Nova Cor escolheu humanidade sobre lucro. Escolheu pessoas sobre números. Escolheu propósito sobre conveniência." "Gabriel", Marina insistiu, "mas agora sabemos que humanidade gera lucro. Hoje gera. E amanhã? E quando o mercado mudar? E quando tendência passar?" Gabriel olhou cada acionista nos olhos. "Quero que votem em mim sabendo que nunca vou trair esses valores, mesmo que deixem de ser rentáveis." A assembleia aconteceu às 11 da manhã, transmitida ao vivo pela internet. Funcionários acompanharam do saguão, jornalistas documentaram cada momento, mercado financeiro prestou atenção. Gabriel fez a apresentação final, mas não falou de números ou projeções. Falou de Juliana recuperando saúde e descobrindo potencial de liderança. Falou de Cecília brincando no parquinho enquanto mãe trabalhava tranquila. Falou de funcionários chegando animados porque sabiam que a empresa se importava com eles. "Não estou pedindo voto de confiança nos meus métodos", ele concluiu. "Estou pedindo voto de confiança na humanidade." A votação foi unânime. 6 meses depois, após liderar a supervisão com resultados excepcionais e concluir um programa interno intensivo de gestão, Juliana foi convidada pela diretoria para assumir a diretoria de RH. Juliana agora percorria os corredores da empresa com a mesma postura firme de antes, mas com um brilho diferente nos olhos. Mas para Gabriel, maior conquista estava no saguão da empresa toda manhã. Cecília, agora com 7 anos, chegava cedo com Juliana e corria para parquinho encontrar outras crianças. Filhos de funcionários que cresciam sabendo que trabalho podia ser lugar de realização, que empresa podia ser extensão da família. Juliana havia sido promovida a diretora de recursos humanos, revolucionando práticas de contratação e desenvolvimento. Sob liderança dela, Nova Cor implementou o primeiro programa corporativo de creche integral do país. "Tio Gabriel." Cecília correu até ele naquela manhã especial, carregando o envelope colorido. "Fiz uma coisa para você." Gabriel abriu o envelope e encontrou o desenho mais elaborado que ela já havia feito. Mostrava prédio grande da Nova Cor, mas agora havia detalhes que não existiam nos primeiros desenhos. Parquinho cheio de crianças, funcionários sorrindo, famílias entrando juntas no prédio. No centro do desenho, figura de homem de terno ajoelhado conversando com menina pequena. Embaixo, escrito com letra infantil: "O dia que tio Gabriel aprendeu que pessoas são mais importantes que dinheiro." E Gabriel se ajoelhou na altura dela, como naquele primeiro dia no escritório. "Cecília, posso te contar um segredo?" "Pode. Você me ensinou a coisa mais importante que aprendi na vida." "O quê?" "Que verdadeiro sucesso não se mede pelo que conseguimos para nós. Se mede pelo que conseguimos para outros." Cecília sorriu daquele jeito que transformava qualquer ambiente. "Mamãe sempre diz isso, que você virou herói de verdade." "Não sou herói, pequena. Sou apenas homem que teve sorte de encontrar professora muito especial." "Quem?" Gabriel abraçou menina que mudou sua vida com simplicidade devastadora. Uma garotinha de 6 anos que acreditou em mim antes de eu acreditar em mim mesmo. Naquele momento, olhando ao redor do saguão da Nova Cor,
Funcionários felizes, famílias reunidas, crianças brincando. Gabriel soube que havia encontrado algo que dinheiro nunca poderia comprar. Havia encontrado propósito. Havia encontrado significado. Havia encontrado paz. E tudo começou com uma pergunta simples de uma criança: "Você vai ajudar minha mamãe?" A resposta mudou não apenas a vida de Juliana e Cecília. Mudou o mundo.